Sua estrela no oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que nos acompanham pelas redes sociais e pela rádio. Hoje é o dia da Epifania. O que é Epifania? O que significa Epifania? Manifestação. Que tipo de manifestação? Essa criança, o Verbo encarnado, se manifestou. A segunda leitura fala muito do mistério. Isso que é importante, eu até não falei nas outras missas, vou falar agora. Aqui fala de mistério. Se ao menos soubesses a graça de Deus, para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Bem, só para vocês aprenderem um pouco de teologia. Na teologia, mysterion é a vida interna da Trindade. Mistério ou mysterion em grego, é a vida interna, aquilo que
que está dentro da Trindade. Então existe um projeto de salvação da humanidade que nasceu da Trindade e que se é revelado na história. Essa revelação do projeto, do mistério na história, se chama economia. Quando você ouvir falar economia da salvação, é a mesma coisa de revelação do projeto. Entendeu? Ok? Então, mistério, quando você ouvir de Deus alguma coisa de mistério, não é mistério uma coisa que ninguém deve saber. Não. É algo que está dentro da Trindade e que se revela na história, chamado economia. Então esse mistério, isso aqui estava, só Deus sabia. Nem os judeus imaginavam que o Messias era o próprio Deus que se encarnaria. Pensava em ungido, um cara que seria ungido, cara, como todos os outros. Foi ungido, mas nunca imaginava que seria o próprio Deus. Tanto é que Jesus foi perseguido por isso. Como que você fala assim, como se fala que se fosse Deus? Ele não estava previsto no script isso. Assim como não estava previsto nas escrituras, mas os judeus não aceitavam o servo sofredor, que ele fosse sofrer tanto. Eles queriam um Messias guerreiro, para restituir a soberania deles em Israel. Porque lembra que foi invadido por dois grupos, os assírios e os babilônicos. Então eles tinham um pavor desse povo, eles queriam que tirasse dali. E achava que o Messias viria como um guerreiro. E de repente vem numa manjedoura, frágil, uma família, um casal humilde, o carpinteiro, uma jovenzinha mais humilde. Vive numa família 30 anos, e os 3 anos que ele vive na paz. Quem bater de um lado, oferece o outro. Quem poderia imaginar que o Messias viria assim? Por isso que os judeus não aceitaram. Bem, e esse menino, ele se manifestou a José e Maria, são judeus. Então eles representam o resto de Israel, a filha de Sião. Sião quer dizer povo de Israel. Então ele já está se manifestando aos judeus. A quem mais? Pastorzinhos, depende de Portugal aqui, né? Os pastorzinhos. O que é que eles simbolizam? A pessoa pobre e desapegada. Era a classe mais pobre, mais humilde. Ou seja, quem mais rápido vê Jesus, quem mais rápido tem um encontro pessoal com Jesus, e quem mais rápido deixa ele agir, são os humildes, desapegados, pobres. A pobreza no sentido de humildade mesmo. Tem gente que é pobre e é apegado no garfo, né? No prato que tem, na bicicleta. Não é pobreza simplesmente só de dinheiro, mas uma pobreza evangélica. Aquilo que é meu, eu disponibilizo para os outros. Eu amo. A pessoa que ama, né? A pessoa que ama, ela é pobre. Porque ela dá. Ela é pobre no sentido desapegada. Então os pastorzinhos são os primeiros a verem Jesus, além, claro, de José e Maria. E depois, hoje, nós celebramos os Reis Magos. Os Reis Magos, a primeira coisa é a universalização da salvação. Ou seja, esse menino veio como promessa aos judeus. Mas ele não é só para os judeus. Ele é para todos os povos. Nós não somos, a maioria de nós não somos judeus, não é judeu. Tem alguém que é judeu aqui? Não tem. Então, nós somos os outros povos. Então, eu posso dizer que os Reis Magos simbolizam a gente também. Nós que tivemos contato com essa salvação. Então, a curiosidade. 3 Reis Magos. Aqui fala de 3 reis, fala de magos. Bem, porque a primeira coisa que surgiu de serem 3 é por causa dos presentes. Ouro, incenso e mirra. Ouro quer dizer que Jesus é rei, incenso que ele é Deus e mirra que ele ia morrer por nós. Tudo bem? Mas uma pessoa pode levar, uma não é, porque fala magos. Mas 2 poderiam levar 3 presentes. 4 poderiam levar 3 presentes. Não tem problema. Sim? De onde surgiu nome Gaspar, Melquior e Baltazar, que vocês vão fazer a bênção das casas, e que eles são reis. Aqui, gente, é importante, eu sempre gosto de deixar vocês mais assim, preparados para uma discussão, por exemplo, com um protestante que coloca tudo na Bíblia, Bíblia, né?
Então vamos lá. Não está na Bíblia Gaspar, Melquior e Baltazar. Não está na Bíblia que são reis. Onde que está? Bem, o escrito mais antigo que cita o nome deles como reis e o nome é um evangelho apócrifo. O que é apócrifo? Que não é inspirado. Não quer dizer que não tenha verdades, mas não é considerado inspirado para ser bíblico. Tudo bem? Do século VI, na Armênia, um evangelho armeno, da infância de Jesus. Ali é citado, século VI, ano 500 e pouco, 501 a 599. Tudo bem? Não sei qual a data correta que ele surgiu, esse apócrifo. Ali é citado Gaspar, Melquior e Baltazar. Na mentalidade protestante, já não vale mais, porque não está na Bíblia. Mas como é que surgiu a Bíblia, gente? Caiu de zíper? Claro que não. Primeiro, o que Jesus deixou escrito? Nada. O que ele escreveu, você sabe? Na areia lá com a adúltera. Ninguém sabe o que. Alguém estava lá? Na areia, logo depois a água, né? Ele não deixou nada escrito. O Evangelho de João fala que se fosse para escrever tudo que Jesus deixou, ia não caber nos livros. Ele já não deixou escrito, porque realmente as palavras não podem esgotar a riqueza do que ele deixou. Ele deixou para os apóstolos gestos e palavras, certo? Isso se chama tradição oral. Por gestos e palavras. Que é o que a nossa igreja guarda por séculos. Quando os apóstolos pregaram, não tinha nenhum evangelho escrito. O primeiro evangelho escrito foi no ano 65, mais ou menos, o de Marcos. Que foi o mesmo ano, mais ou menos, ou até depois que Pedro e Paulo foram mortos. Que é 64. Entenderam? Ou seja, os apóstolos não tinham evangelho escrito. Eles tinham a tradição oral. Depois é que começaram a ser escritos evangelhos. E são 4, porque são pontos de vista diferentes de Jesus. Fotografias, mais ou menos. Só que, gente, não tinha só 4 evangelhos. Tinham vários. Evangelho segundo Pedro, olha só o nome. Era para ser bem considerado forte. Evangelho de São Judas. Evangelho segundo Tiago. Proto-evangelho de Tiago, que é de onde tirou o nome dos pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santana, que não tem na Bíblia também. Agora vai a pergunta. Quem escolheu os 4 evangelhos? A igreja. Porque Jesus deixou gestos e palavras e ele soprou o Espírito sobre Pedro sozinho e Pedro com os apóstolos. Eu vos dou o Espírito, no poder. O que ligares na terra, ligarei no céu. Então, a autoridade da igreja está no Espírito Santo deixado por Jesus na igreja. Não é escrito. Santo Agostinho dizia, eu só acredito na Bíblia porque a igreja manda eu acreditar. Entenderam? Ou não? É a igreja, para vocês entenderem, não tem nenhum livro original da Bíblia. Não existia impressão, gente. Essa impressão que nós conhecemos aí, não, nem desse jeito nem se fala, né? Começou em 1450 e poucos. Antes ficavam em códex desse tamanho, ou rótulo. Lembra que Jesus abriu o rótulo de Isaías na sinagoga? Cada livro, Isaías devia ter 2, 3 rótulos. Como é que você ia carregar isso? Tem gente que acha que o povo já nasceu com zíper lá, abria. Eles não tinha como carregar. Os apóstolos pregaram o evangelho sem isso. Eles liam na sinagoga ou em bibliotecas. Tinha bibliotecas grandes que tinham. Eles tinham que ter na memória. Era uma tradição. E quem garantia que aquela verdade era transmitida? O Espírito Santo. Então a igreja, mesmo que não tenha pegado os nomes na Bíblia, ela pegou o nome nesse apócrifo e disse, esses são o nome deles. São Gaspar, São Melquior e Baltazar. Entendeu? Pela autoridade da igreja. A mesma coisa que a igreja fez com São Joaquim e Santana.
que não está na Bíblia. A igreja pegou no proto-evangelho de São Tiago o nome São Joaquim Santana. Joaquim Santana. Joaquim e Ana. Né? E a igreja, com a sua autoridade do magistério, a mesma autoridade que escolheu os livros da Bíblia, e que disse que a gente pode crer, disse, Joaquim e Ana são os nomes dos pais de Maria. E eles são santos da igreja. Entende? Hã? Então, essa história tem que estar na Bíblia. Até porque, como não tinha impressão, cada Bíblia era feita por um copista. Então o copista podia pular uma linha, mudar. Se fosse para pensar que a autoridade vem da Bíblia, a gente tinha que desconfiar. Como a autoridade vem da igreja, a igreja vai ver o texto, se aquele texto é realmente inspirado ou não. Ok? Tinha vários livros de São Paulo. Então, nomes Gaspar, meio que veio de um apócrifo, mas a autoridade da igreja diz, pode acolher esses nomes. A igreja tem a autoridade do Espírito Santo, o magistério da igreja. Então, a Bíblia, nós sabemos que ela é inspirada por Deus, porque a igreja disse, esses livros são inspirados. Você pode crer na Bíblia. Certo? Então, é a igreja que nos diz. Pela autoridade do magistério, que é o Papa com os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Até aqui tudo bem? Fecha parênteses. Então, eu disse dos pastorzinhos, que são os corações humildes, desapegados. Mas os reis magos são reis, então tem poder. Rei geralmente tem dinheiro, não é não? É raro um rei que não tem dinheiro aí. Cobra imposto. Então tinham dinheiro. E eles eram astrônomos. Porque além deles lerem a profecia da Bíblia, de Belém, eles procuraram essa estrela, que segundo alguns cientistas atuais, diz que é uma conjunção de planetas. Não sei se é Saturno, Urano, não lembro mais. Então, o que esses reis magos tinham para chegar até Jesus? A maioria dos poderosos, eles passaram em Herodes. A maioria dos poderosos que tem poder, dinheiro e ciência, estão preocupados com o seu próprio umbigo, não é assim? Não tem tempo para nada. Quanto mais coisa você tem, menos você preocupa com Deus. É inversamente proporcional. Você não tem quase nada, você passa aqui de vez em quando, começou a comprar uma chacrinha, já não vem tanto. Se comprar duas, então nem se fala. Se comprar uma fazenda lá no Mato Grosso, aí o caldo entorna. Jesus fica em último do último lugar. Né? Não, tá saindo de casa, o peão largou tudo lá, agora eu vou ter que ir para... Que pia, larga a fazenda lá pegando fogo, mas vem para a missa. Pelo amor de Deus, porque o fogo da fazenda passa. O que você vai entrar nele não sai nunca mais. Não é verdade? Gente, vamos pensar um pouco. Esse final de semana, um amigo meu veio almoçar aí. Ele mora na fazenda e cuida de gado. Aí ele falou que agora o gado estava melhor, né? E o irmão dele deixou uma empresa no Mato Grosso e foi para a fazenda e investiu o dinheiro. Aí ele disse que estava, sim, a fazenda está bombando. E renda e tal, e eles investindo um monte de coisa na fazenda. Aí ele passou um mês, ele olhou assim, porque ele mora no município de Volândia, mas ia em Porá 3 vezes por semana, de manhã, 7 horas da manhã, na missa. Então ele saía 70 quilômetros. Saía umas 5 horas da manhã de casa e ia lá para a missa, pelo menos 2, 3 vezes por semana. Passado um mês, 2 meses, não sei, ele olhou e falou assim, eu não estou mais indo na missa durante a semana. Domingo não parou, claro, né? Você não é louco. Mas durante a semana, ele falou que parou. As orações do rosário que ele estava tendo diminuiu quase total. Aí ele chegou no irmão dele e falou assim, opa! Testemunho nesse final de semana agora, passado. Ou não, no outro. Passado, né? Pode parar. Se for para eu perder o que eu ganhei com Deus, nós vamos colocar tudo zero. Ou nós adaptamos esse novo investimento na fazenda, para eu poder primeiro ir para Deus, ou nós vamos voltar a estaca zero. Você tem que decidir isso. Né? E é isso que esses aqui viram. Enquanto os outros reis poderosos estavam preocupados com o umbigo,
Esses reis magos provavelmente viram que essa vida não tem sentido sem Deus. É raro isso, mas pode acontecer. A ciência, pouquinho de ciência, vira ateu. Muita ciência se dobra diante de Deus. Francis Collins, um médico que era ateu americano, que fez o projeto Genoma. E ele fez o projeto Genoma para provar que Deus não existe. Quando ele foi vendo a complexidade do DNA, e aquilo virar uma proteína, o RNA mensageiro e tudo aquilo lá, toda aquela complexidade, ele disse que quase ficou de joelhos. E depois que ele terminou o projeto Genoma, ele escreveu um livro, vocês podem anotar aí, ele é presbiteriano hoje, não sei se ele é católico. A Linguagem de Deus. Mais ou menos isso. Se eu estiver errado, me corrija aí. A Linguagem de Deus. Porque ele diz que é impossível imaginar que aquilo é o acaso. Não tem como. Então, eles usavam a ciência, a sua astronomia, para buscar dar sentido a essa vida que não tem sentido. Você não é preenchido nesse mundo, você pode ter o que for. Lá fora, aqui não tem concorrência, já falei 1000 vezes isso. O Kairos, todos os nossos desejos do corpo e da alma são preenchidos totalmente pela graça de Deus. Lá fora não. Você compra um carrão, aí você está lá, carrão, vai 3 meses, já carrão. Eu acho que eu vou trocar, né? Compra a fazenda, agora vai ser bom, a renda, aí começa a cair o preço da soja, os peão não para, aí começa a dor de cabeça, o empréstimo já, né? Nesse mesmo fim, olha engraçado, no mesmo fim de semana que veio esse da fazenda, veio um que é gaúcho, que morava em Primavera do Leste, e hoje mora também em Porá, veio aqui. E ele me contou a história, me doeu muito o coração, assim. Um cara mas assim, maravilhoso, que acabou quebrando, plantando soja, família muito rica lá no... Mas ele disse que teve muita chuva no final e apodreceu a soja. A história foi contada junto com a esposa, e a esposa ficou preocupada, porque ele não voltava com a soja. Com a soja não, né? Com o dinheiro, ou com a venda. Porque ele foi passando desesperadamente, lugar por lugar, para tentar aceitar a soja dele. Entenderam? E ele não conseguiu vender. Teve que estar devendo lá. Então você vê, aí ele disse, foi uma catástrofe. Aí eu olhei para ele, pensa num cara, falei assim, olha, eu acho que isso não foi ao acaso. Você não era, quando você estava na soja, plantando, você não ia na igreja. Ele disse, não, realmente hoje eu sei que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu preferia ter quebrado e hoje ter Deus. Palavras dele. 2 exemplos do mesmo domingo. 2 exemplos, um de gado e um de soja. Para servir de exemplo para todo mundo, né? Interessante os testemunhos. Que você no meio do poder, do dinheiro e da ciência, você consegue ver que aquilo é vazio. Aquilo não preenche a sua vida como um todo. Aquilo não dá sentido. Aquilo não dá resposta. Por mais que você tenha dinheiro, poder e ciência, não dá resposta ao sofrimento e à morte. Nós vamos morrer. Pega uma pessoa que é muito rica, que não vai na igreja e fala assim, no ouvidinho dela, fala que foi o padre Pablo que mandou. Você vai morrer. Sopra assim, bem devagarzinho. Aí você não entender, você fala, você vai morrer. Sai de perto, para de falar com essas coisas. Não é assim? Morre de medo, borra de medo. Porque tudo que ele tem não resolve esse problema. Acaba tudo, cai por terra o castelo de areia. Que não foi construído na rocha, mas na areia. Não é assim? Ou não? Morre de medo. Como é que os santos lidam com a morte? Santa morte, São Francisco de Assis. Minha santa morte, irmã morte. Venha. São Paulo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. A irmã, agora eu lembro o nome dela, né? Que me falaram hoje de manhã. Cecília da Argentina, a Carmelita, que estava com câncer, não queria tomar morfina. Quando ia dar morfina para a dor dela, ela, não me afastem do meu amado na cruz. Morreu rindo, vocês viram essa foto, né? Já pedi para ver.
acho que a irmã Cecília mesmo, argentina, morreu sorrindo diante da morte, sem desespero nenhum. Nada. Não tinha desespero, não tinha... O que adianta ter a ciência, o poder e o dinheiro e logo uma doençazinha? Baf. Então esses reis magos devem servir de exemplo para quem tem isso, de que isso não é suficiente para dar sentido à sua vida. Você precisa buscar a resposta ao sofrimento e à morte. É Ele que dá a resposta. Então, as duas formas de você ver Cristo, de ter um encontro com Ele, é os pastorzinhos, corações humildes e desapegados, que são poucos, e usar a sua ciência, o seu dinheiro, os seus dons, para buscar sentido sobrenatural, aquilo que não tem sentido em si. Essa vida não tem sentido em si. Eu já atendi gente, um menino de 16, 17 anos, que a mãe chega chorando, meu filho falou que quer suicidar. Eu falei, por que você não quer suicidar? Porque essa vida não tem sentido. Tudo bem, mas não tem sentido. Você acredita em Deus? Não. Então não tem mesmo. O que eu falo para a mãe? Mãe, seu filho é sóbrio. Ele descobriu algo que é real, que é verdadeiro. Essa vida não tem sentido sem Deus. Assim como os filósofos ateus, Schopenhauer foi muito claro. Nós temos um desejo de viver infinitamente feliz. E nós não conseguimos saciar esse desejo. Porque nós somos finitos e incapazes. Então o que ele dizia? Todo mundo prepara para a depressão. Schopenhauer. Todo mundo. Ele está errado? Não. Porque ele não acredita em Deus. Não está errado. Esses aqui viram isso. Tem cientistas poderosos que veem isso. A grande maioria não. Troca Deus por qualquer coisa. Dá uma pragazinha. Não, ou então simplesmente aqui está plantando, agora não dá para ir na missa domingo. Está colhendo. Isso não é justificativa nenhuma. Não, aconteceu um negócio lá. Não. Eles saíram e passaram pelo rei Herodes, que não estava nem sabendo nada de nada, porque ele sim só pensava em si mesmo. E eu acabei de falar do rico que é longe de Deus. Como é que Herodes ficou quando ouviu que eles iam visitar o rei dos judeus? Com medo, ameaçado, a tal ponto de matar todas as crianças até 2 anos. Olha como é frágil quem só tem coisa desse mundo, como não é nada, não consegue enfrentar nada. Olha a fragilidade. E para terminar, quando os reis magos chegaram, ofereceram ouro, incenso e mirra, adoraram Jesus e dormiram, o que apareceu em sonho para ele? Não voltar. Quem tem encontro com Jesus não volta à vida de antes. Você vira conversão, metanoia. Você não importa mais com os poderosos desse mundo, com Herodes. Você não está nem aí para poderosos desse mundo. Porque sabe que tudo vai ser comido pelo verme. Você se importa com o céu. Eles não voltaram pelo mesmo caminho, porque nunca mais, quando você tem um encontro pessoal com Jesus de verdade, nunca mais você volta ao que era antes. Entenderam? Como eu tive. Eu sempre fui classe média, gente. Classe média de funcionário de Banco do Brasil, quando ganhava dinheiro, só sonhava em ser rico. Que convivia com os ricos e não é rico, não é não? Aí eu pensei, só para fazer medicina. Fiz medicina por dinheiro. Nada de ajudar. Não, porque eu queria ajudar os... Ajudar, né? De vez em quando alguém fala que queria ajudar nada, queria ganhar dinheiro. A vida inteira. Escolheu torrino para trabalhar pouco e ganhar dinheiro. Sem hipocrisia nenhuma. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, tudo bem que uma coisa eu tinha, uma gratidão com meus pais de me dar a oportunidade. Até queria comprar coisas caras para eles, né? Aí um Deus falou assim, o que adianta você comprar coisa cara e vai morrer? Por que você não dá a vida eterna? Eu vou te dar e levo eles com você. Me dá a vida. E aí, desde então, Jesus me pergunta, Pablo, que eu não sou a juíza que deixou tudo, não. Porque a juíza que pediu exoneração em Goiânia,
para cuidar dos filhos, ela nunca mais, a não ser que faça outro concurso. Eu não, eu sou médico, eu pago CRM. Todos os dias Jesus pergunta, e aí? Você quer continuar comigo ou quer ir embora? Aí eu já ouvi o que Pedro falou. O que Pedro falou? Aonde eu irei, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Não é para passar medo não, mas eu falo não para Deus, pouco tempo depois, com doençazinha aqui, estou de fraldinha, né? Batendo bumbum, jogando talco no bumbum, limpando, né? Ou não? Um acidentezinho pequeno para São Luís. Até de bicicleta, você bate, você fica sem acordar a vida toda. Ou não? Ou vocês acham que vocês são os caras? Hã? Não, eu tenho um jatinho. Cai o jatinho, o que você vira? Pouquinho. Não é não? Graças a Deus. Antes de eu decidir ser padre, Deus me mostrou que eu não sou nada sem Ele. Nada. Então é isso que eles aprenderam. Que sem esse menino, sem esse Salvador, tudo que eles tinham não tem sentido nenhum. Tanto é que ficou para trás, não sei nem se onde eles moravam, ficou ruínas. Mas os 3 estão no céu, santos, brilhando, para toda a eternidade. Caminhe nas coisas que passam, abraçando as que não. Aqui não tem concorrente. Não tem concorrente.